Vamos falar de emagrecimento, mas vamos falar hoje de emagrecimento rápido, que eu acho que é um assunto interessante também. E é uma coisa que eu começo já a partir dessa semana a me debater, porque agora no final do ano, o que começa a acontecer é que a galera começa a ficar preocupada com como é que vai estar nas festas, né? Como é que a gente vai estar no Natal, quero viajar pro Natal bem. E, cara, acho que é super justo isso, né? Engraçado que muitas vezes a gente fala de emagrecimento rápido e a primeira coisa que a gente tende a fazer é fazer aquele emagrecimento é devagar. Dá para emagrecer rápido. O grande problema é muito poucas pessoas que toleram o que você precisa fazer para você emagrecer. Olha, whisky, desce daí. São muito poucas pessoas que toleram o que você tem que fazer para você conseguir emagrecer rapidamente. Isso é um ponto importante, porque mesmo um emagrecimento rápido, sendo rápido, ele precisa ser consistente o que você faz. E normalmente, para a gente conseguir as coisas rápido, a gente tem que colocar mais esforço para chegar, né? Primeira lei do emagrecimento rápido: não perca massa muscular. Isso é um problema, pessoal, entender, porque todo mundo confunde perder peso rápido com emagrecer rapidamente. E emagrecer rapidamente, como eu já falei para vocês, é tão somente a gente conseguir perder gordura em relação à massa muscular e manter massa muscular. E quanto mais você mantém massa muscular, significa que esse emagrecimento está indo mais rápido. Mas como assim? Porque magreza, pessoal, quando a gente fala tecnicamente disso, é uma proporção. É o quanto você tem de gordura em relação a todo o seu corpo. Só que a gente conta massa muscular como se fosse parte do corpo útil que a gente não quer perder. Então, quando você perde, por exemplo, massa magra, quer dizer que você está perdendo coisas que você teoricamente teria que conservar. Osso, por exemplo, é massa magra. E se você tivesse que perder osso, né, ia ser mau negócio, né? Então, a primeira lei do emagrecimento rápido é: primeiro, não perca massa muscular. Isso quer dizer que o déficit calórico que você pode fazer, ele não é tão grande assim. Segunda coisa é: lembre-se da forma física, tá? Por que da forma física? Porque acho que é a coisa que as pessoas mais reclamam quando elas perdem peso rapidamente. Isso acontece muito com os desses análogos de LP1, das canetinhas, né? É que fica uma flacidez muito grande, né? O teu corpo, ele fica incaracterístico, você perde o formato. Eu acho que a terceira coisa é: não despreze a sua necessidade de funções cognitivas. E por que isso é importante? Porque quando a gente emagrece rápido também, a nossa capacidade de realizar trabalho, fazer as coisas que a gente costuma fazer, ela fica comprometida, razoavelmente comprometida. Então você começa a ir mal no trabalho, a ir mal no estudo. E principalmente quando a gente fala de trabalho, estudo e desempenho, a gente está querendo emagrecer para se sentir melhor. Só que a gente também se desempenha naquilo que são as coisas que construímos para nos sentirmos melhor também. Então você vai abrir mão de uma coisa por outra. Depois fica difícil você conseguir remediar. E eu acho que a dica mais importante para quem vai ter coragem de fazer o emagrecimento rápido é você não focar na perda de peso, focar na melhora da qualidade. E aí, para focar na qualidade, a gente tem alguns truques, né? Principalmente quando, por exemplo, a gente quer usar para isso um tipo de dieta de zero carboidrato. Funciona? Funciona. Por que você não fala então simplesmente para a gente fazer carbo zero? Porque é uma dieta dificílima de você sustentar, porque ela bate muito no seu desempenho físico e porque ela bate muito no seu desempenho mental. Quando você tira carboidrato, você começa a piorar seu sono, você começa a piorar sua disposição, a tua força vai embora, a tua capacidade de sustentar um treinamento decente também vai embora. Então são essas coisas que elas fazem diferença naquilo que é a forma que você vai emagrecer. Então quando a gente atende uma pessoa, mais do que fazê-la emagrecer, é escolher a forma que isso vai acontecer. Porque se você escolhe uma coisa errada para uma pessoa, é a mesma coisa que você dá um traje de banho para alguém que vai numa festa com um traje a rigor. E ninguém quer chegar de cueca no meio de um baile, né? Nessas situações a gente vê acontecer algumas coisas, como por exemplo a questão da refeição do lixo, né? A refeição do lixo, pessoal, no esporte, ela não começou como uma refeição que eu vou comer porque eu tô com vontade de comer bife à parmegiana com risoles e de sobremesa churros. Não foi bem isso.
A refeição festiva, ou refeição lixo, a gente usa no esporte para a gente recuperar tecido quando existe uma perda grande. Quando a gente mede até 6%, vai mais ou menos da nossa massa magra, a gente ainda está contando que isso seja líquido intracelular, ou líquido intracelular da célula de músculo. Isso quer dizer o seguinte, quando você bate essa perda de peso, significa que além de estar perdendo gordura, você perdeu quase todo o seu glicogênio muscular, quase todo, né? Muito difícil você perder todo, só se você perder músculo junto, aí você perde. E quando você perde seu glicogênio muscular, é aí que o impacto naquilo que é a sua atividade física, ele vai acontecer com mais rigor. Então, quanto tempo demorava mais ou menos para a gente detonar nosso glicogênio? Sem fazer grandes batalhas de treino, né? Você treinando sua musculaçãozinha, mais ou menos uns 40 minutos por dia, mais uns 10, 15 minutos de aeróbio, mais ou menos a cada 5 dias, a cada 6 dias, você conseguia zerar o seu glicogênio muscular. Que não é uma coisa muito difícil, porque, por exemplo, pega o pessoal do ciclismo, que também a gente importou coisas, né? A gente fazia uma estratégia, faz até hoje, nós chamamos Sleep Low, né? Para zerar o glicogênio e para supersaturar antes de competição. Então, tirava-se a refeição noturna dessa galera que ia competir, dali 4 semanas, mais ou menos, só que se tirava nas 4 e terceira semanas antes da prova. Ah, Paulo, mas demora tanto assim para limpar o glicogênio? O problema não é que demora, o problema é que quando você tira carboidrato de atleta de endurance, ele entra imediatamente em overtraining. E o cara que está se preparando para um campeonato, ele não pode ter um overtraining agudo, senão ele vai competir muito mal e vai perder, com certeza vai perder. Com certeza não, mas vai passar perrengue. E aí a gente precisa tirar com um pouquinho mais de delicadeza. Então essa estratégia Sleep Low, ela era justamente para conseguir fazer isso, para a gente poder tirar esse glicogênio para fazer uma supersaturação na sequência. Com a musculação é um pouco mais fácil isso, né? Confesso para vocês, mas quando a gente lida com delicadeza, com esporte de endurance, aí a coisa é diferente. Para a gente não perder o que é o nosso desempenho, que garante que a gente perca gordura cada vez mais rápido, então o que a gente fazia? A cada mais ou menos 5 ou 6 dias, a gente devolvia o carboidrato para a nossa rotina, enchia de glicogênio de novo, treinava bem pra caramba, e aí ia esvaziando, né, como uma forma de abrir mão de tecido, tá? Quando a gente fala abrir mão de tecido é porque o glicogênio também é um tecido, né? Não é só o tecido gorduroso que é um tecido. Mas se você está perdendo glicogênio, né, o que é a conta? Se eu estou perdendo glicogênio, eu também estou perdendo gordura. Então isso era uma forma segura de saber que estava fazendo efeito aquele tipo de restrição. Então, além de ser um método, né, fisiológico de você emagrecer, essa restrição, ela era também uma forma de você avaliar se o emagrecimento estava acontecendo ou não. O corpo, pessoal, ele não é uma coisa que perde especificamente um tecido. Bioenergética, quando a gente estuda na faculdade ou na pós-graduação de medicina esportiva ou de nutrição esportiva, ela é como se fosse uma série de engrenagens, onde você, em algumas situações, você usa mais carboidrato, outras você usa mais ATP e outras você usa mais gordura, mas você sempre usa tudo. E a prova clássica, né? O dia da prova, né? Pergunta clássica. Um corredor de 100 metros rasos, ele vai usar qual substrato energético, né? A resposta certa é todos, mas a prioridade, ATP nos primeiros 6 segundos, depois disso, glicose e na recuperação, ou numa situação em que ele repita isso, ele vai usar gordura. O nosso raciocínio de emagrecimento é o mesmo. Então, se o teu peso está caindo porque você está perdendo glicogênio, seu peso está caindo porque você está perdendo gordura também. Só que chega um determinado momento que quando o peso estanca, pá, né, dá aquela cravada. Era o momento que a gente fazia essa refeição, entre aspas, lixo, né? Devolvia o carboidrato. Vou dar um exemplo prático. Então a gente tirava o carboidrato na segunda-feira. Segunda-feira estava 106 quilos. Aí, terça-feira, 105. Quarta-feira, 104,5. Quinta-feira, 103. Sexta-feira, 103. Se sábado a gente acordasse com 103, era o dia de fazer a reposição de carboidrato. Porque significa que a gente não tinha mais estoque de glicogênio para queimar.
E se vocês lembrarem da bioquímica, para aqueles que estudaram ciências da saúde, nossos professores falavam assim: a gordura queima numa chama de carboidratos. E isso quer dizer que a nossa capacidade de queimar gordura também caía. Então, na verdade, fazer a refeição lixo ou devolver o carboidrato, ele não era somente um capricho, ele era uma necessidade. Só que aí o que acontecia na semana seguinte? Você devolvia o carboidrato no sábado, paf! Você ia para 107 quilos. Descansava um pouquinho no domingo, continuava 107, 107,5. Segunda-feira, você começava com 107. Mas na terça, você já estava com 106,5, 105, às vezes, dependendo do nível de intensidade que você treinou, principalmente se você combinou aeróbio e musculação. E o que acontecia? Que no final da semana, o peso que você travava era discretamente menor. Então, em vez dos 103 da semana anterior, você terminava a semana com 102,800, 102,700. Cara, quer dizer que a gente só perdia de peso real de gordura 200, 300 gramas? É essa a velocidade de perda de gordura. Pessoal, a gente não perde, principalmente quem não é obeso e quem está perdendo gordura para fazer um físico estético, não perde 1 quilo de gordura por semana. A gente perde mais devagar. Por isso que controle fino é importante. E quando a gente calculava uma perda semanal de 150 a 200 gramas de gordura, que já é bastante, tá? Que já é bastante. Isso trazia mais segurança pra gente em saber que massa muscular estava sendo poupada. Ou seja, a gente estava conseguindo emagrecer e não tinha flacidez. Claro que na clínica, pessoal, a gente faz isso assistido. Então a gente pede para a pessoa voltar semanalmente para a gente fazer a avaliação física e poder observar como é que está a perda. Porque também, imagina uma pessoa que quer emagrecer, tem dificuldade, né? Ou já conseguiu emagrecer bastante, mas está naquela situação, agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí você vai soltar esses dados para ela, você vai deixar ela fazer sozinha? Não. Então a gente preparava o que era a restrição que ela ia fazer de carbo. A cada 5 dias, então começava na segunda-feira, a gente media essa pessoa e fazia avaliação física de novo na sexta-feira. E aí, quando necessário, ou a Camila, ou a Vanessa, ou o Heraldo faziam um reajuste de dieta. O que era muito legal é quando a gente acompanhava com o Heraldo, porque o Heraldo, ele também faz as calorimetrias da clínica. Então, sempre que a pessoa voltava, na sexta-feira a gente comparava as calorimetrias, que é uma outra forma da gente avaliar o físico da pessoa, mas a gente avalia a função fisiológica. Então aquilo mostrava pra gente o quanto a gente tinha recurso ainda, por exemplo, de cortar caloria. Porque se você tem queda da quantidade de caloria que você queima, né, e é isso que o calorímetro te entrega, ele te mostra a tua queima de caloria em repouso, a gente sabia que a dieta estava muito hipocalórica. E aí a gente regulava. O ideal é que esse paciente, nesse processo, ele mantivesse as calorimetrias de segunda e sexta iguais e o peso progressivamente caindo de 150 a 200 gramas por semana. Então tem como fazer isso bem feito. E é por isso que é difícil você fazer isso na sua casa, sem orientação. Porque você precisa de formas para avaliar se o que você está fazendo está dando certo. Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já tentaram emagrecer? E aí, no meio do esquema, você... não sei se está funcionando, aí começa a bater aquelas dúvidas. Aí você já começa a variar na dieta, então tá bom, vou fazer isso mais ou menos. Vou colocar uma refeição lixo aqui, tá faltando carboidrato, você come um pacote de castanha de caju, que é uma delícia, eu adoro. Mas, né, tem essas pequenas coisas. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia. De manhã, umas 7 da manhã, estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?